Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta incrível live que o Colégio Gardner está proporcionando. Convido a todas as famílias do Colégio Gardner, aos alunos, que possam participar hoje desse evento tão rico, que será tão recheado de muito afeto com a nossa querida convidada, Laine Valgas. Eu vou estar chamando ela agora. Vamos ver se ela já está aqui. Vocês podem ir mandando, né, as suas dúvidas, os seus comentários, que eu vou, então, né, passando para a Laine também. Vou convidar ela aqui. Nossa queridona, nossa convidada aí vai estar aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de mandar seus comentários, suas dúvidas. Ó, a Laine já entrou, guardando aqui. Vamos aguardar que daqui a pouquinho ela já está chegando aqui para conversar conosco sobre assuntos tão ricos, né, tão importantes também, da relação familiar, de questões que muitas vezes a gente acaba passando batido, né? E é tão necessário a gente poder conversar sobre questões aí que nos rodeiam. Já solicitou, Laine? Vamos ver aqui. Aqui. Vamos guardar. Eu dei ok, agora vamos aguardar aqui, Laine. Ê! Ah, muito bem. Boa Laine, noite, tudo seja muito bem? bem-vinda. Boa noite. Que prazer te ter aqui Ô, minha na família querida. Gardner, né? Eu sei que tu já é de casa aqui, né? Já percorreu aqui algumas atividades aqui no colégio. Eu tô muito grata, sabe, Aline? Primeiro, que bom te ver pessoalmente, porque a gente já tem troca de trabalhos pela minha coluna, né? Conhecedora do teu trabalho. Eu estou muito honrada em saber que eu vou estar Uhum. conversando com uma pessoa que conhece tanto desse assunto que a gente vai conversar. Me sinto muito à vontade, agradecendo tanto a esse Oh. colégio com quem eu já tive a oportunidade de fazer outros trabalhos, como mestre de cerimônia, de trazer um pouquinho aqui do meu trabalho que muita gente ainda não conhece, né? Uhum. Eu sou uma entusiasta de pessoas, né? E esse meu entusiasmo começou pelo jornalismo, com a comunicação. Eu tenho 27 anos de caminhada nessa estrada, eu sou muito grata, mas 10 anos atrás eu comecei a me questionar muito porque eu sentia que faltava alguma coisa e não encontrava no jornalismo o que me completava. E aí eu fui apresentar um evento da Sociedade Brasileira de Coaching, eu vi tanta gente se realizando, né? Saindo daquele evento tão feliz, eu falei, eu quero aprender a fazer com que as pessoas também sejam mais felizes, né? Através da minha comunicação. E aí eu pedi autorização 10 anos atrás na RBS TV para que eu pudesse trilhar um caminho em paralelo. Eles permitiram, me ajudaram, Uhum. meus chefes foram meus primeiros clientes, e de lá para cá a minha carreira em paralelo, eu tenho uma empresa que é especializada no desenvolvimento humano, e tudo começou porque eu queria entender por que, que eu me gostava tão pouco, por que, que eu era tão Uhum. insegura. Por que que até 5 anos atrás eu nem me assistia na TV, sendo que eu tenho 27 anos de caminhada, né? E quando eu fui entender a base disso tudo, eu sou repórter, eu sou jornalista da notícia boa, que é o que eu gosto de dar de verdade. E quando eu descobri a quantidade de transformações que eu trouxe para minha vida, eu falei, eu quero contar isso para todo mundo. Né? Eu quero explicar para todo mundo como é Uhum. que isso acontece. Eu quero ajudar as pessoas a encontrarem a sua melhor versão, a entenderem que a gente não precisa ser perfeito para ser uma pessoa bacana, aceita, incluída, feliz, né? Laine, essa é uma questão assim, desculpa te Não, interromper, né? estamos Mas juntos. é tão rico tu trazeres isso, porque
nós temos muitas crianças, muitos adolescentes que passam por essa questão tão difícil da autoestima, de se aceitar, de poder valorizar os seus recursos internos, né? Então, poder ouvir isso de ti, que é uma super comunicadora, né? Uma pessoa que está aí na nossa casa dia a dia, que a gente te escuta, que a gente te admira também pela tua afetividade também, né, Lani? E poder, assim, reconhecer que tu também passou por isso, né? Então, acho que vai nos ajudar muito, vai ajudar muitos adolescentes, muitas crianças que estão nesse processo de poder se aceitar, de poder se conhecer mais, né? Com certeza. E assim, Aline, esse universo, Deus, é muito fantástico e maravilhoso, porque à medida que eu fui investindo mais no meu autoconhecimento, né, eu pulei, quando começou a pandemia, eu tinha 12 formações nessa área do desenvolvimento humano. Então, eu fui atrás para estudar mesmo, né? Coach, neurocoach, hipnose clínica, auto-hipnose, PNL. E quanto mais eu descobri que o melhor presente que a gente se dá é auto se conhecer, mais a vida foi me dando oportunidades e eu sempre peço assim, me traga quem eu posso ajudar. Me traga quem eu posso tocar o coração, me traga quem a minha história pode tocar o coração de alguém. Até minha mãe diz assim, meu Deus do céu, tu abre a tua vida, tu conta tudo para todo mundo. Eu falei, eu aprendi a amar minha história com todos os erros, acertos, traumas, sofrimentos que todo mundo tem no seu tamanho, da sua forma, né? Só que existe uma diferença, né? Eu aprendi que até muito pouco tempo atrás eu estava abafando o que me machucava e posando de bonita para todo mundo. Então, a minha comunicação era daqui para fora. Quando a minha comunicação veio daqui para cá, tudo ao meu redor ficou muito melhor. O meu relacionamento ficou muito melhor. Por isso que a proposta da nossa conversa de hoje, que convida todo mundo que está passando por aqui, em especial nossos queridos pais ou cuidadores de crianças, né? Eu tomei isso como missão de vida, sabe? Porque eu acho que todos nós somos sobreviventes da infância. E aí, quando eu falo com pais e com mães aqui, primeira coisa que eu queria dizer, dizem assim que quando nasce um pai, uma mãe, sobretudo, nasce a culpa, né? Então, vamos deixar a culpa de lado e eu vou começar com essa frase para quando eu terminar com essa frase, todo mundo entender o que eu quero dizer nesse conteúdo aqui. Vocês são fantásticos, do jeito que são. Porque vocês dão o melhor de vocês, o melhor de vocês. Essa conversa aqui é para vocês entenderem que o melhor de vocês é melhor do que vocês estão dando, entende? É a gente descobrir esse melhor e nem de longe estar perto de perfeição, porque isso não existe. Tá no quê? A gente se conhecer melhor. Então aqui, nesse momento, ninguém mais é pai, ninguém mais é mãe, ninguém mais é cuidador de pequeno. A gente vai dar uma paradinha para fazer uma viagem para dentro da gente. Porque eu descobri que quando a gente se compreende, se entende melhor, se aceita, se acolhe, a gente se torna uma pessoa muito melhor para todo o nosso entorno, para todas as pessoas e para quem tem filhos, sobretudo para esses pequenos. Sabe, Aline, cada live que eu vou fazer, ela é muito única para mim. Mesmo que eu esteja tratando o mesmo tema com vocês, é que hoje ele está diferente do que eu fiz com a outra escola e com a outra, tudo é com alma. Mas eu me conecto muito com quem eu vou estar, mesmo sem conhecer. Né? Na televisão é assim, a gente lida, o Jornal do Almoço tem 3 milhões de telespectadores, eu não conheço todo mundo, mas eu sinto. Então, cada vez que eu vou entrar, eu me preparo. E quando eu estava me preparando para vir para essa live de hoje, vários insights surgiram, que eu tenho o prazer de vir dividir com vocês, mas eu senti assim que todo dia eu trabalho alguém que mora dentro de mim. E eu queria apresentar para vocês alguém que mora dentro de vocês e que muitas vezes a gente não conhece. Posso começar a apresentar para essas pessoas lindas? Alguém que mora com elas e que, de repente, elas não conhecem, né? Eu pensava hoje de manhã assim, né? Que a gente sempre diz que as crianças são o nosso amanhã, são o nosso futuro, né? Mas se elas estão sendo cuidadas e educadas por alguém com o pé no passado, elas nunca vão ser futuro. Elas vão repetir o passado. Tem uma música da Elis Regina, né? Nós ainda vivemos como os nossos pais, como né? os nossos pais. Somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. O que eu quero dizer aqui que os pais são monstros? Claro que não.
Claro que não. Deixa eu começar a explicar então, né? Uma das minhas formações, ela é da neurociência. Então, tudo que eu vou trazer para vocês aqui, eu estou com uma psicóloga junto comigo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, ela vai me dizer. Mas, assim... Eu vou estar complementando aqui contigo. Tudo que a gente vive, né, Aline, nos nossos 7 primeiros anos de vida, eles são fundamentais para a nossa vida inteira. Nós temos pelo menos 3 infâncias, que são ciclos de desenvolvimento muito importantes. A primeira infância vai do 0 mais ou menos aos 7 anos, segunda dos 7 aos 14, terceira dos 14 aos 21, ciclos de desenvolvimento. E desses 3, a primeira infância é a que mais pega. É onde a gente vai aprender a reagir ao mundo com emoções. Então, o que eu quero compartilhar com você é que dentro de você, que já tem 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos, mora uma criança que não passa dos 7 anos de idade. Assim, a neurociência explica isso de que forma? Até os nossos 2 aninhos, o nosso cérebro, ele tem uma vibração em ondas delta. É como se você estivesse dormindo acordado. Então, tudo é muito assim para a criança. Mas quando ela vai chegando nos 3 e dali para frente, durante muito tempo, ela entra numa onda chamada teta, que é a onda do subconsciente. O que é o subconsciente? É a nossa caixinha de Pandora. Tudo que você aprende até os teus 7, 8 anos e você entende como verdade para a tua vida, é o que vai te comandar para o resto da vida. E onde é que entra a onda teta dessa fase aí, que é a onda do subconsciente? Você olha, interpreta e aceita tudo que te dizem como verdade. E você personaliza tudo que vai chegando para ti. Então, se no meio familiar uma criança está assistindo os pais brigarem, ela pode assimilar do jeito que ela quis, do tipo... Ah, tá. Então quando eu crescer, eu vou ser briguento também para honrar os meus pais. Ah, casamento é ruim, porque a gente sofre, né, brigando um com o outro. Então, tudo que você registra como verdade na tua infância é o que você vai levar para o resto da sua vida. E veja bem, é o que você interpreta, não é o que é. E aqui eu vou dividir algumas experiências da pequena Laine para que vocês aí entendam como é que isso pode funcionar, tá? Primeiro, eu sou a neta mais velha das 2 famílias, então até os meus 4 anos eu reinei absoluta como única. É o xodó. É o xodó, né? Então, nessa fase, eu fui ensinada, e por amor, ninguém tem culpa, muito amor, né? Uma menina assim, fofinha, linda, bem bebê Johnson eu era, então tu imagina o quanto mimo, quanto amor, quanto brinquedo, quanto tudo eu não ganhava. No que isso me transformou? Primeiro, uma pessoa que sabe que é muito amada. Segundo, uma pessoa muito mimada, que quando cresce tem atitudes infantis, do tipo mimada, porque eu sou uma pessoa muito boazinha, mas ao mesmo tempo eu sou muito teimosa. Se não fizer como eu quero, eu vou rodar a baiana e vou fazer acontecer do jeito que eu quero. Quem faz isso? Uma criança mimada? Mas, quando eu era pequenininha, eu fui ensinada que o mundo girava ao meu redor. E isso aconteceu ontem, Aline. Ontem, quando eu estava pronta para apresentar o jornal, me avisaram que o ponto eletrônico, que é o que fica comigo durante todo o jornal, tinha queimado, foi para Joinville. Levaram todos os pontos e que eu ia ter que fazer com um ponto grandão que aparecia. Eu falei, não, vou fazer. Olha só eu, quem sou eu para mandar? Mas é que ontem eu estava em TPM, entendeu? E aí o que acontece? A criança, ela aí prevaleceu, né? Prevaleceu a criança. Prevaleceu. Porque, assim, depois que eu descobri que dentro de mim reside uma criança, eu converso com ela todos os dias. Eu vou reeducando a minha criança todos os dias. E veja bem, pai, mãe, educador, ninguém tem culpa de ter, de repente, feito ou passado para a gente alguma coisa que não foi legal. Porque a gente não dá o que a gente não tem. Os nossos pais e cuidadores só passam para a gente o que as crianças deles receberam.
sabe? Então, quando eu aprendi a perdoar todos os adultos ao meu redor, entendendo que eles fizeram o melhor deles, eu tomei a minha vida nas minhas mãos. Então, hoje, quem cuida da pequena que está dentro de mim sou eu, é a Laine. Então, por isso que eu converso todos os dias. Mas, assim, tem dias que a nossa imunidade emocional está um pouquinho mais baixa. Tem dias que a gente está mais irritado. É quando a criança vem e toma conta. Foi o que aconteceu comigo ontem. E eu disse, eu não vou usar isso. Eu fui temando, eu entrei no ar sem ponto eletrônico, até que a minha chefe veio e falou, Laine, como se fosse a mãe, né? Ou a avó. Quem sabe? Entenda, fazer um jornal sem um ponto eletrônico não vai dar. Eu falei, mas esse ponto cai da minha orelha. Fiz um monte de estardilhaço. Eu falei, gente... Aí eu falei, Laine, para. Aí eu parei e conversei, calma. Tá tudo certo, entenda. Daí a adulta conversou com a criança, eu coloquei o ponto eletrônico e em 2 minutos o jornal caiu. A matéria entrou no ar e ela caiu. E se não fosse o ponto eletrônico, eu ia cantar uma canção no ar. Para vocês entenderem como é que a criança vem, por mais que eu estude isso todos os dias. Imagina se eu não estudo. Imagina se eu não conheço. Então eu preciso entender que tem um serzinho aqui dentro de mim. Bom, eu falei dos meus 4 primeiros anos. E eu era um bebê Johnson, gordinha, fofinha. E eu fui para a escolinha. Essa realidade vocês conhecem. Eu fiz 5 aninhos, 6, 7... e eu não emagreci. Eu tenho 47 anos. Então, 47 anos atrás, ser um pouquinho mais fofinho era ser a gordinha da escola. E aí eu levei um choque, porque da rainha da família, eu fui para um ambiente em que eu virei o sapo. Ou seja, eu era a linda, de repente eu era a feia. E eu comecei a ouvir, sobretudo, dos coleguinhas, tu é feia, tu é gorda, nunca vai casar. E o que a minha criança passou a captar quando era pequena? Que eu sou feia, porque eu era gordinha e que ninguém nunca ia querer namorar comigo porque daí eu era feia. Ou seja, na base, eu comecei a me sentir rejeitada. Só que assim, onde é que estava teu pai, tua mãe? Desde muito cedo, eu não queria dar trabalho para os meus pais. Então, eu não contava em casa que eu estava sendo fraca. Dá para entender? Eu guardei. Aí é uma Laine adulta, né? Uma Laine que já se sobrepõe também muito responsável aí, tão cedo, né? Talvez porque eu saí do ninho muito cedo também. Para os meus pais trabalharem fora, eles contaram com o apoio fundamental dos meus avós e avós. Então, desde muito cedo, a minha avó Benta sempre conta que meu pai me entregava pela janelinha do Fusca, né? E só me pegava à noite. Então, inconscientemente, né? Eu já fui aprendendo com adulto. E eu me criei muito com adultos ao redor. Então, eu já sabia muito cedo que era feio a gente ser fraco. Não era legal a gente ser fraco. Então, se eu chegasse para minha mãe e dissesse, mãe, na escolinha todo mundo tá rindo de mim, eu ia estar dando um atestado de fraca. Então, eu guardei para mim. Por isso que conversar com seus filhos em casa e abrir uma conversa franca é muito especial. Minha mãe não quis fazer, não, tadinha. Na cabecinha dos meus pais, eu estava no melhor do melhor, né? Meus avós, meu colégio, mas veja bem, é o que a criança interpreta do mundo. E eu comecei a interpretar que ninguém gostava de mim. Então, aí nasceu meu irmão. E meu irmão pequenininho, veja a minha situação. Eu sofria um bullying na escola, eu chegava em casa, eu queria o colo da mãe e tinha alguém no colo da minha mãe. O que a minha criança interpretou? A minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Veja, nunca ela me disse isso. E eu, hoje, adulta, olha para a mãe e vê assim, é claro. Eu tinha 5, 6 anos, meu irmão um bebê. De quem? De quem? Que a minha mãe ia ter que cuidar mais do bebê, certo? Mas a criança não entendeu. Aí eu fui guardando mágoas com relação ao meu irmão. E eu te digo que até muito pouco tempo atrás existiu uma rixa entre nós dois, porque tudo nasceu lá na infância. Aí eu cresci. E sempre aquela ideia de que ninguém nunca gosta de mim, ninguém nunca vai olhar para mim. E, de fato, isso aconteceu, sabe? Meu primeiro beijo eu dei aos 21 anos de idade. Porque se eu acreditava que ninguém nunca ia olhar para mim, ninguém nunca ia olhar para mim. Deixa eu contar para vocês uma coisa, né? Eu disse que até os 7 anos é a idade do subconsciente. O subconsciente é onde ficam coisas que vão nos acontecendo e que boa parte a gente esquece.
Só 5% da nossa vida é guiada pelo nosso consciente, aquilo que a gente entende, que a gente lembra. Todo o resto, 95%, está lá no inconsciente. Por isso que a afirmação da ciência é que nós somos comandados o tempo inteiro por marcas do que se foi. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa se perguntar, fazer uma análise da nossa vida. Eu vou fazer, por exemplo, aqui com você que está nos assistindo agora, tá? Se você fosse pegar uma roda da vida que tem vários aspectos da sua vida, relacionamento, dinheiro, trabalho, família, espiritualidade, filhos. Em coaching a gente trabalha bastante com essa ferramenta, né? Qual que você diria para mim que hoje está mais assim te desafiando, que está mais complicada para você? Tem gente que diz assim, Laine, tá a roda inteira. Eu falei, tá. Mas assim, o que você cuidando hoje, você aliviaria e ganharia forças para cuidar do depois? Ah, tem gente que vem que diz, minha área financeira, o meu relacionamento, né, é muito legal. E eu comecei a me interessar muito por trabalhar isso, porque quando eu me formei como coach, eu comecei a atender, e no coaching a gente faz assim, onde é que eu quero ir? Eu quero conquistar isso. Então tá, tem as metas A, B, Azinho, Bzinho, passo a passo, pequenos passos, grandes avanços. A gente conquistou várias coisas, eu e os meus clientes, só que o que acontecia? Conquistava, passavam 3 meses, a pessoa voltava para mim porque ela ficou dependendo de mim. Eu falei, opa, peraí, não pode estar em mim o motivo de você conquistar, tem que estar em você. Aí eu fui investigar a raiz. E aí eu cheguei no que a gente chama de crenças limitantes, que foi o que a gente aprendeu na infância, o que a gente, sobretudo, sentiu na infância, as emoções nossas que nasceram na infância e que vão seguir com a gente para o resto da vida se a gente não colocar um olhar muito carinhoso sobre isso. Eu acabei não colocando um olhar carinhoso sobre a menina que era gordinha e sofria bullying. Aí, quando eu tive 17 anos, essa menininha dentro de mim falou assim, Laine, não tem jeito, você vai ter que emagrecer para as pessoas gostarem de você. O que eu fiz? Eu parei de comer. Eu tive bulimia, eu tive anorexia e eu quase perdi a minha vida porque eu queria ser aceita pelas pessoas. Porque eu queria ser enxergada pelas pessoas. Mas, Laine, você não era então enxergada por quem estava ao teu redor? Eu era, mas eu não sentia. Porque eu cresci com a crença de que ninguém gostava de mim. A mesma neurociência diz que aquilo que você acredita com muita emoção e com muito sentimento é a tua vida. Então, se você acredita assim, para conquistar dinheiro é muito difícil. Eu tenho que trabalhar demais. Eu tenho que trabalhar a morrer. Assim é? Porque é o que você acredita. E muitas crianças viram seus pais na infância, por exemplo, se matando a trabalhar para conseguir dar conta de casa. E lá vem mais um exemplo meu. A minha avó, mãe da minha mãe, ela tem 9 filhos. Então, meu avô nem sempre estava no emprego, trabalhavam os dois juntos, mas assim, minha avó era cabeleireira da cidade, tinha que dar duro para dar conta de 9 filhos. Minha mãe é a mais velha, então pequenininha, ela viu a minha avó o quê? Vai acabar o dinheiro. Eu tenho que trabalhar muito, trabalhar muito, trabalhar muito. Minha mãe cresce com a mesma ideia. Trabalhando muito, e eu sou a mais velha. Eu assisti minha mãe pequena, minha mãe nunca me disse, mas eu assisti e interpretei. Meu Deus, quando eu crescer, eu vou ter que trabalhar muito também, porque senão vai faltar. Só que assim, minha mãe trabalhando tanto quanto a minha avó, e minha mãe teve 2 filhos. Minha avó teve 9. Eu trabalho de manhã, à tarde, à noite, madrugada, bem workaholic, copiando minha mãe, mas num impulso inconsciente que está lá na infância, e eu não tenho filhos ainda. Então, e tu traz uma questão bem importante, né, Laine, dessa transgeracionalidade, né, que a gente fala também, que no fim vai passando de geração em geração, e se a gente não corta essa questão, né, se a gente não escuta como tu tá trazendo, né, não escuta o que é esse funcionamento, acaba sendo repetido para todas as gerações seguintes, assim, né? Bem como tu trouxe, né? Isso é bem inconsciente, porque assim, amar uma pessoa não é aprovar tudo que ela faz. Amar é amar.
Então, eu Isso. entendi que tem coisas nos meus pais, por exemplo, que eu posso não gostar, mas eu amo os dois de paixão e eu sou muito grata a eles, assim, a toda a minha família. Mas eu entendo que tem coisas que eles fazem que eu não gosto. E, de repente, eu me vejo repetindo igualzinho os meus pais. Hoje ainda, Uhum. eu passei o final de semana fazendo faxina na casa. Isso é uma herança da minha mãe, tá? Trabalhar, 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 casa limpa. Aproveitei que meu marido foi viajar e eu fiz o faxinão. Deixei tudo caprichado para ele chegar. Mas ele chegou, a mala tá num lugar, a roupa tá no outro, a roupa tudo, uma bagunça. Quando eu olhei aquilo, eu disse uma frase da minha mãe. Eu falei, opa, aqui não é a minha mãe. Esse não é o Aham. meu pai. O meu marido é o. Eu estou querendo dizer que, às vezes, a gente multiplica nas nossas relações com os pares e com os filhos a mesma coisa que viveu em casa e não gostava. Eu achava um exagero quando a minha mãe Uhum. fazia isso. E eu estava fazendo a mesma coisa. Eu falei, opa, pera, Leininha. Eu sempre falo, pera, Leininha, essa aqui é a tua mãe falando. E eu vou te dizer, hoje a minha mãe é muito mais leve e eu parece que às vezes eu personifico tudo aquilo que minha mãe fazia, que eu dizia, isso não é legal, isso não é legal. Enfim, eu estou contando isso porque talvez eu contando as pessoas consigam entender como é que funciona aí do outro lado. Como é que a Uhum. gente Eu acho acaba. que sim, né, Lani? Eu acho que todos aqui estão pensando em alguma cena que, né, que já reproduziram aí questões dos seus pais, com certeza. E principalmente quando a gente tem filhos, né? Que, E, bom, eu nunca vou fazer isso com meu filho. e Vai faz, lá e e faz, faz. repete. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado, assim. Veja, eu gosto sempre que a pessoa faça uma palma, assim, para ela ver quantas palmas ela vai dar a cada frase que eu disser assim, tá? Veja se alguma frase que eu estou dizendo para você faz sentido na sua vida. Você pode apertar o seu dedo, pode bater uma palma, é só para você sentir se isso faz parte de você. Você, por exemplo, às vezes tem uma sensação de que está sozinha no mundo? Você costuma trazer para a sua vida relacionamentos que, por exemplo, são tóxicos, são abusivos, são superficiais, mais ou menos assim. Essa frase assim, eu não sou o suficiente, também faz parte da tua vida, pode ser não sou suficiente, boa, educada, magra, jovem, inteligente, seja lá o que for. Outra frase, eu não sou capaz, ninguém precisa, é muito difícil eu ter dinheiro, se eu falar o que eu pensar, as pessoas vão me rejeitar, consegue se aceitar ou consegue se aceitar. Você costuma ser muito crítico consigo, se exige demais, até dar o teu sangue, e parece que nunca tá bom, que você sempre quer mais, você não sabe celebrar as suas conquistas, porque sempre na frente tem alguma coisa nova para você com que celebra. Você tem medo de rejeição, você reage que nem uma criança quando recebe uma crítica, e eu poderia ficar aqui a noite inteira. Se você disse sim para pelo menos um deles, para e pensa. Isso não é, não, isso está lá, quando você era criança. E você pode tentar fazer uma conexão da tua situação hoje, por exemplo, fases que dizem, Laine, eu tenho dedo podre, eu sempre atraio para minha vida pessoas que me machucam. Então a gente volta lá atrás, quanto? Opa, opa, tá tudo bem? Tá, Voltou? deu uma trancadinha aqui, mas tá, a gente Mas tá já te ouvindo. voltou. Tá. Eu trago Uhum. sempre nas palestras que eu vou dois exemplos que são bem clássicos assim. Uma moça que ela já tinha 40 anos, chegou reclamando que ela não conseguia nunca namorar ninguém, e ela não entendia como, porque ela era uma moça boa, educada, inteligente, esforçada, merecedora. Será que Deus estava contra ela? Era o que ela perguntava. E aí, como eu não posso entrar na senda de um psicólogo, na nossa rede, nós temos psicólogos para fazer as terapias que você conhece bem, que podem acessar a criança e Para dar continuidade. trabalhar essa criança. Quando eu chamei a psicóloga para dar conta, o processo de
coaching, começamos com o processo da psicóloga, e aí nós descobrimos, 30 anos, uma menina que via os pais brigando demais e a mãe apanhando. O que ela registrou como verdade? Casar é ruim porque a gente apanha, porque ela viu a mãe apanhando. Deixa eu ver aqui. Nossa. Eu acho que tá voltando, peraí. Uhum. Tá me ouvindo bem? Tava travando, mas tá normal, né, pessoal? Acho que todo mundo tá conseguindo? Tá, Tá normal? voltou. Aqui para Uhum. mim tá travando aqui, tá bom? Bom, coisa de internet, Tá coisa travando. de É, vivo, mas para resumir, né? Descobrimos essa menina, uma criança todos os dias. Ai, que pena. O que está acontecendo com isso? voltou a Pode travar. Voltou a travar, Alane, um pouquinho. Agora travou. Agora eu não tô. que tá todo. E agora? E agora? Agora tô te escutando. Uhum. Tá Agora vendo? sim. É que assim, tá todo mundo entrando em live agora, então deve dar um problema de trânsito, mas a gente Acho que. segue, né? A gente então descobriu Uhum. nessa menina uma criança que via os pais brigando todo dia, a mãe apanhando, e ela fez um pacto com ela dizendo assim: eu amo tanto a minha mãe, isso é a criança olhando, tá? E assim, se ela não conseguiu ser feliz, eu não vou poder ser feliz, entende? Aí isso tu pode resolver em constelação, em terapia, em regressão, em hipnose. Bom, Uhum. várias são as terapias. E outro caso que foi até um pouco engraçado foi de um senhor que a gente saiu de uma palestra, o casal, ele tem acho que 75, ela não 70 ainda. Ela chegou e falou: Laine, dá um jeito no meu marido. Eu falei: mas como assim? Aí ela falou: olha, desde que nós nos casamos, faz 50 anos, ele estoca comida em casa, nós tivemos 3 filhos, os 3 já casaram, não estão mais conosco há tempos, e ele estoca comida e a gente joga comida fora, bem dizer, todo mês. E eu tô cansada disso, tá muita briga. O que eu faço com ele? Bom, trouxemos de novo, chamei a nossa psicóloga e vamos trabalhar naquele senhor de 75 anos, a criança dele. O que ele registrou lá atrás que estava fazendo ele acumular aqui? E aí chegamos numa criança que tinha passado fome. O que a criança registrou? Que ela tinha que estocar. Se ela tivesse a oportunidade, dinheiro para comprar comida, ela ia estocar, porque um dia ia faltar. Então, só para a gente entender como a criança, ela segue com a gente a vida inteira. E a verdadeira cura, eu aprendi com a Louise Hay, até trouxe um livro que eu mostro em todas as lives que eu faço, eu Ótimo. mostro. Uhum. Esse livro é fantástico. Aprendendo a Gostar de Si Mesmo é um livro fantástico dela, tá? Na verdade, eu sempre mostro esse livro, sabe? Porque para mim ele é como se fosse um símbolo da minha reviravolta, né? Porque depois de passar por bulimia, anorexia, querer entender por que não me aceitava na minha pele, por que eu me gostava tão pouco, por que eu fazia de tudo, Aline, sabe? Para as pessoas gostarem de mim, se eu parar para contar o que eu já fiz, pessoas gostarem de mim, eu cheguei já a doar meu salário, entendendo que se eu doasse meu Uhum. salário, sabe, isso foi no começo lá da carreira, as pessoas iam gostar de mim, né? Mas isso não era verdade, ninguém parou para me dizer isso. A minha criança entendeu que eu precisava comprar amor, que eu precisava comprar afeto. E aí eu tive um grande susto quando eu conheci o meu marido, porque ele foi criado mostrando assim que o presente mais legal é o presente que você faz e dá para a pessoa. Então pode ser uma folhinha Uhum. com um lacinho, é um presente. E eu entendia que eu tinha que gastar muito dinheiro para comprar o melhor presente para presentear alguém. E eu falei, ué, é tão simples a gente ter as pessoas gostando da gente. E aí foi quando chegou na minha vida esse livro aqui, que é tão fininho, que eu sugiro para as pessoas. Pode ter uma evolução desse livro, que é esse outro aqui, também da Louise Hay, para curar sua vida, para curar sua criança, porque ela, por Uhum. experiência própria, ela comprovou que se a gente não cura o nosso passado, a gente não cura o nosso adulto. Quantas crianças ouviram Uhum. quando eram pequenininhas assim, ela é tão fraquinha, ela vive com rinite, sinusite, asma, bronquite, ela é tão fraquinha, e quando crescem viram adultos que pegam uma doença atrás da outra, por quê?
Uhum. conscientemente. Precisa vestir esse rótulo, né? Precisa carregar esse mandato, né, Elaine? Assim, Isso, senão eu isso, não vou estar na minha família, né? Eu preciso seguir, né? Com. isso, o que me disseram, né? E quantas coisas disseram para você na tua infância que você acreditou, que você não lembra mais e que te coloca no piloto automático. Eu disse aqui, Uhum. né, dias atrás que todos os dias eu venho todos os dias eu venho me conhecendo e assim quando eu conheci mesmo a minha criança, eu pego a minha criança todos os dias, né? Eu tenho uma foto que está aqui comigo. Eu mostrei na semana passada para o outro colégio, deixa eu mostrar para vocês aqui também. Essa é a minha Laininha. Eu aprendi a ter perto de mim sempre uma foto minha aqui. Aqui estou Oh, eu, que linda! porque Muito eu vou. fofa, Lani! Ai, obrigada. Antes de eu Que terminar, coisa mais linda! eu quero fazer uma dinâmica com quem está aqui conosco para que vocês aprendam anterior. Deu Ver uma se a gente travada volta. agora, Lani. Não tem problema. A gente é mais Cortou o forte que teu as travas. áudio. Eu ainda quero nessa live, antes que termine, compartilhar com o nosso público uma ferramenta bem bacana que eu aprendi para acessar a minha criança. E depois que eu comecei a botar em prática essa ferramenta, a fala da minha criança dentro de mim ficou muito mais viva e muito mais correta. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu semana passada comigo, que tinha tudo para me deixar a pessoa mais triste do mundo. Eu nem contei para minha mãe, tá? Mas eu vou contar para vocês aqui. Ela vai saber agora. Semana passada eu usei essa roupa aqui no jornal. Tá dando para enxergar? Tá Dá dando, sim. né? Tá dando, Uhum. certo? Bom, essa camisa aqui, uma amiga minha que é muito especial, essa camisa é dela. E ela queria muito que eu usasse no jornal, então eu fiz uma homenagem a ela. Eu achei a camisa bonita e eu falei, vou usar no jornal em tua homenagem. Teve gente que adorou, que amou, mas teve gente que odiou. E aí parou o tempo, perdeu o seu tempo e foi para a internet colocar a minha foto e tirar sarro, né? E dar uma risada do tipo assim, ela tá ali de Figueirense. Se fosse só o time não teria problema, mas aí o problema foram todos os comentários que vieram embaixo. Eu nunca acordo vendo rede social. Tá? Eu tomei isso para minha vida. Mas naquele dia, quando eu fui apagar o despertador, chegaram várias mensagens assim: fulano comentou na postagem que você foi marcada. Vários. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Deixa eu ver o que aconteceu. E aí, assim, tinham comentários do tipo, parece uma governanta. Ela coloca todo mundo no diminutivo. Que coisa chata ela falando do Marinho. Aí começaram a vir, assim, uns comentários que acessaram a minha criança que, quando pequena, se sentia humilhada. E começou a me dar uma dor aqui, assim, sabe? Há tempos eu não sentia isso. Começou a me apertar a voz, eu comecei a ter uma vontade imensa de chorar. E aí a minha adulta veio e falou assim, não, deixa, nem liga, né? Deixa isso para lá, porque eles têm seus motivos, eles têm crianças dentro deles que devem estar movendo eles a perder um tempo para avacalhar com outra pessoa, porque é assim que eu entendo, tem uma criança ali que sofreu alguma coisa e que precisa descontar nos outros. Aí, naquele momento, eu ouvi uma voz dentro de mim dizendo assim, me defende, me defende. E eu entendi que era a minha criança, porque eu nunca respondo, sabe? Eu nunca respondo. E aí eu falei, ok, já que agora quem está cuidando de você sou eu olhei para minha foto e falei, eu vou te defender. Eu só pedi a Deus que eu fosse muito educada, porque não é com violência que a gente responde violência. E eu escrevi um texto que eu acho que eu nunca fui tão elegante escrevendo um texto, e eu expliquei a eles que é muito difícil a gente querer agradar todo mundo, né? E que eu desapeguei dessa Uhum. vontade quando eu amadureci. E que foi o meu amadurecimento que estava fazendo naquele momento eu acolher toda aquela coisa arada, eu ter discernimento para trazer para mim o que era uma crítica que construiria e de jogar fora aquilo que não somava para mim. Eu agradeci muito quem teve respeito por mim nos seus comentários e quem ainda não tinha condições de me dar respeito, eu torcia para que evoluísse. Ponto.
Depois que eu escrevi Uhum. aquilo, eu chorei compulsivamente, mas eu chorei, chorei, chorei e eu me dei parabéns. Eu escolhi naquele momento não chorar porque alguém tinha me avacalhado. Eu escolhi celebrar que pela primeira vez na vida, conscientemente, eu estava ouvindo a minha criança e me acolhendo. E tudo isso começou depois da ferramenta que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é muito simples, mas que foi um primeiro passo para eu ter uma proximidade. Porque, Aline, a criança, quando pequena, ela quer aceitação, ela quer se sentir incluída. A Uhum. nossa base é a inclusão, né? E quando ela não se sente incluída, ela vai começar a usar de artifício, ela vai encontrar uma saída para fazer isso. Então, qual foi a saída que a minha criança encontrou quando era pequena? Eu vou dizer sim para todo mundo, certo? Eu vou ser boazinha, porque daí se eu for boazinha, todo mundo vai gostar de mim, né? Eu vou deixar as pessoas me Uhum. machucarem, porque se eu reagir, as pessoas não vão gostar mais de mim. E eu comecei a ter um trabalho como adulta, até para colocar valor no meu trabalho. Por quê? Eu tenho uma empresa, eu tenho produtos, eu ofereço workshop, palestra, tal. Aí na hora de vender o meu produto, eu não sei colocar preço. Por quê? Eu tenho uma criança aqui dentro que diz: se você cobrar o que é de verdade, as pessoas não vão querer você, seu amigo, sabe? Entende como é que é uma voz de criança aqui? Então eu tive que Uhum. revolucionar, porque não tem como uma empresária, não tem como área, ter uma criança que diz: não, faz tudo por um pãozinho de trigo, faz na camaradagem. E eu fiz um processo comigo. Aí hoje eu tenho tantos por cento do meu trabalho, ele é voluntário, porque eu sinto que eu preciso dessa devolução. Tanto do meu trabalho, ele é valor social, para quem não tem condições de fazer o valor completo. E tanto do meu trabalho é o valor que eu me dou, porque eu estudo todos os dias para conversar o que eu estou conversando aqui, mas eu aprendi que eu tinha que dizer sim, que eu tinha que agradar todo mundo, e aí a gente se coloca para baixo. E aí, quando eu arrumei isso, foi uma reviravolta que eu te digo que uma semana depois isso ainda está reverberando na minha vida, porque mexeu demais com a minha estrutura de autoconfiança, e eu acho que eu sou uma nova Laine Uhum. depois disso. Outra coisa que eu descobri, eu tenho um desafio muito sério na minha vida, que é me divertir. Eu fui criada tanto no ambiente de pessoas muito trabalhadoras, né, que pregavam isso. Eu tenho uma mãe que é incansável, graças a Deus, que eu aprendi que quem para é fraco, né? O meu pai sempre teve uma vida assim mais. Meu pai ele veio ao mundo como uma luz assim para falar assim, a vida deve ser mais leve, sabe? E a minha mãe na dureza. Por isso que eles não deram certo como marido e mulher, como amigos fantásticos, mas como marido e mulher não deu jeito. A minha mãe colocava na frente do meu pai, onde o meu pai estava na sala, um quadro dizendo assim: sem luta não há vitória. Para quê? Na cabeça dela, a minha mãe aprendeu muito pela dor, entende? Ela aprendeu muito ali assim, Uhum. ó. E meu pai não era, teve uma educação diferente. A criança dele aprendeu diferente, aprendeu a trabalhar, mas não era dessa forma. Então, na cabeça dela, se ele acordasse e visse um quadro escrito sem luta não há vitória, ele ia para ação. E o que ele fazia? Nada disso. Aí dava mais briga ainda, entendeu? E eu aprendi que sem luta não há vitória e que quem descansa é fraco. Quem disse, Deus Pai Todo-Poderoso, que eu tenho facilidade para descansar? Sabe? Em várias terapias, as terapeutas perguntavam: Laine, o que te diverte? Eu dizia: dormir e trabalhar. Trabalhar e dormir. Claro, trabalha, morrer, aí tem que descansar, né? Então, assim, o meu desafio maior hoje de vida é aprender a relaxar e gozar, a relaxar e divertir, né? Eu sou a pessoa que até muito pouco tempo atrás, eu quero ver quando acabar a pandemia, eu era a pessoa que dormia num show de rock, em plena madrugada, todo mundo barulhão e eu dormindo, né? Meu marido, quando nós começamos já éramos noivos, fomos viajar, ele dizia lá: Laine, o que você quer conhecer? Eu falei: não sei, não tenho vontade de conhecer nada. Para mim, se eu ver pela televisão, tá muito bom, e não consegui entender, porque meu marido trabalha, mas ele curte demais o descanso dele. E isso para ele é uma coisa muito especial. Então, eu tive que educar a minha criança assim: vamos fazer o seguinte, Laine, você vai divertir, porque você divertindo, o teu trabalho fica melhor. Eu tive que, entendeu? Eu tive que conversar, e aí eu fui entender aonde que estava. Negociar aí, né? E E, negociando. e há 2 semanas atrás eu descobri onde é que está a minha criança que não sabe divertir. Minha mãe
ela queria que eu fosse muito a princesinha dela, então eu não podia me sujar. Eu tinha que estar arrumadinha do começo ao fim. Se eu fosse para uma festinha, eu tinha que estar impecável do começo ao fim. Culpa da minha mãe? Não, ela tinha seus porquês. Ela queria que a filha dela não se sujasse, ponto. Porque ela aprendeu assim. Quando eu entendi, né, que a gente tem que fazer um trabalho muito especial com os nossos pais de perdão, porque tudo que eles deram para a gente foi o que eles aprenderam lá atrás. A minha relação com os meus pais, ela modificou demais, sabe, Aline? Então, é um trabalho. A própria Louise Hay, a Louise, só para vocês entenderem, ela é uma pensadora norte-americana que ela virou, assim, a mestra no assunto mundialmente, ensinando Laine, para teu gente. áudio tá falhando. Falhou um Vamos. pouquinho aqui. E agora? Voltou? Voltou? Agora voltou. Então, a Louise, ela é uma terapeuta norte-americana que comprovou cientificamente que nós somos o que pensamos, que o nosso pensamento, ele gera doença e ele gera saúde também. Veja bem, se nós temos cerca de 18 a 96 mil pensamentos por dia, se a gente não vigia os pensamentos que tem, a gente vai atrair ou coisa boa ou coisa ruim, depende do tipo de pensamento que você alimenta. E a Louise, ela teve um câncer em estado terminal e ela conseguiu curar um câncer transformando o pensamento, transformando a vibração, mas curou o câncer trabalhando a criança dela. Ela teve câncer vaginal. A Louise, ela foi estuprada pelo padrasto, ela foi estuprada pelo vizinho, ela teve uma relação com a sexualidade, com abuso muito cedo em casa. Ela, segundo ela, acabou trazendo esse câncer para a vida dela e, em vez de lastimar, ela encontrou nesse câncer uma bela oportunidade para ela ser a própria, entre aspas, cobaia de tudo que ela explicava. E ela curou um câncer, transformando o pensamento, mas trabalhando perdão, trabalhando raiva e trabalhando a criança. Se ela não trabalhasse esses três, talvez ela tivesse morrido muito antes, né? Então, é fundamental que a gente consiga entender que a raiz de muitos problemas na nossa vida está lá. E por que eu amo tanto conversar com pais, com professores, com quem cuida de crianças? Porque se a gente se dá conta, né, que sem querer tá errando com os filhos, a gente barra esse processo, a gente conserta e começa até, Aline, a vigiar um pouco mais sobre o que a gente fala, mesmo que seja sem querer. Quantas vezes já peguei pais dizendo assim, ai, Laine, meu filho é tão tímido e o filho na minha frente, sabe? O que essa criança vai fazer? Bom, meu pai tá mandando, minha mãe tá mandando, eu vou ser tímido. Aí a criança cresce, não sabe fazer uma oratória, não consegue ter uma namoradinha. Ai, o que tem de problema? Pergunta, você plantou? Entende? Então, assim, não estou querendo dizer que temos culpados. Nós precisamos ter pessoas conscientes. E quando a gente toma consciência de que essa criança está aqui na nossa mão, a gente vai passar a cuidar dela todos os dias. Isso não quer dizer que a gente não vai errar com o filho. O que você vai estar fazendo é preparando ele emocionalmente para quando crescer, lidar com questões que ficaram pelo meio do caminho, porque vai ficar. Graças a Deus não existe perfeição. Agora, a gente precisa voltar para essa criança, trabalhar esse estado de criança. E assim, sabe, Aline, depois que eu comecei a trabalhar isso, e sobretudo agora na pandemia, a minha adulta deu um salto em tudo que tu possas imaginar. Hoje eu não começo o meu dia sem parar na minha criança e dar um bom dia para ela e perguntar o que eu posso fazer por nós, né? E eu não termino o dia sem me dar um presente. Ah, é um presente que o dinheiro compra? Não, não. É um presente. Às vezes eu quero tomar um café comigo, às vezes eu quero deitar um pouquinho à tarde, às vezes eu quero dançar sozinha, né? Eu me dei de presente durante essa pandemia, acordar 1 hora mais cedo e fazer coisinhas para mim. A minha atividade física, eu danço 6 e pouco da manhã, é quando a casa está dormindo e eu vou lá, porque depois a casa começa a andar, tem trabalho, né? Quando eu chego em casa à noite, geralmente eu estou um pouco mais cansada, então para ir a uma academia eu arranjava um monte de desculpa, então para eu não arranjar desculpa, eu fui investir nisso no horário em que eu estou mais acordada, né? E assim, não precisa acreditar em mim.
Dê um colo para a criança. Tá aqui, a Gleice está falando. Gleice, querida, maravilhosa. A gente precisa aprender a acolher a nossa criança, a dar colo para ela, fazer carinho, a chamar a atenção com muito carinho, né? Ontem eu me chamei a atenção, né? Você não precisa ser dessa forma, vamos negociar, né? E aí quando você consegue negociar com a tua criança, você vai negociar com o teu filho facilmente. Eu não sei que horas tem agora, mas eu preciso dividir com as pessoas Nós temos ainda. uma dinâmica que foi a que me ajudou muito. Eu estou fazendo um curso do método Luiz Rey com a Renata Fornari, que eu sugiro que vocês entrem lá também. Eu vou até me propor o seguinte, como uma hora acaba sendo pouco para eu passar tudo o que eu quero, eu me comprometo a montar um pequeno e-bookzinho com dicas que eu estou dando agora, com a ferramenta que eu vou dar aqui. Eu só preciso que as pessoas vão lá no meu Instagram, que é Laine Valgas, né? E vai lá no meu direct e diz, Laine, eu quero o e-book. Só isso, tá? Para eu saber que a pessoa quer, para eu poder mandar para ela. Mas como é que é a dinâmica? Primeiro tem que ser um momento que você esteja muito com você. O que a neurociência diz que é bacana para você conversar com o seu subconsciente, fazer suas afirmações? Ou é quando você está indo dormir, ou é quando você está acordando? Porque teu subconsciente não dorme, mas o teu consciente está ou cansado indo deitar, ou ainda acordando. Então não vai ficar aquela voz dizendo que bobagem, que besteira, não é, né? Essa coisa nossa consciente. Eu sugiro que você faça aquela respiração boa de, ó, enche e solta. Se eu tivesse mais tempo, eu faria toda a respiração com você, mas eu prefiro passar a ferramenta para depois você fazer. Faça umas 3 respirações profundas e voltem. E aí, com os olhos fechados, vê se você consegue lembrar comigo assim. Faça comigo também, Aline. Pode ficar com o olho aberto, que você está aqui comigo, né? Lembre, imagine a tua criança bem pequena, por volta de ali 3, 4 aninhos. Tem gente que diz, Laine, eu não lembro. E se você lembrasse? Que imagem viria de você na infância? Com quantos anos seria? Essa que você imaginou tá bem, tá? Não sei como é que essa criança está nesse momento, se ela está sorrindo, se ela está brincando, se ela está triste, se ela está chorando. Seja como for, observe essa criança. E comece aos poucos a chegar perto dessa criança, até que você se abaixe, fique frente a frente a essa criança, olhe nos olhinhos dela e diga assim, oi, no meu caso, Laine, eu sou você no futuro, tudo bem? E eu vim te dizer que a partir de hoje eu vou te dar mais atenção todos os dias. Que a partir de hoje você pode perdoar seu papai, sua mamãe livremente, porque quem cuida de você, quem te dá tudo sou eu. E você pode começar a conversar com essa criança. Se ela está brincando numa praia, senta na praia com ela, fica bem à vontade com ela e começa a dizer para ela aquilo que você queria ter ouvido dos teus pais, dos teus cuidadores, teus professores e você não ouvia, do tipo, nossa, como você é maravilhosa, como você é linda, como você é capaz, como você vai dar certo, sabia? Eu tô aqui para dizer que você deu muito certo. Eu tô aqui para te dizer que você é muito inteligente. Eu tô aqui para dizer que você merece receber muito bem pelo que você faz. Eu estou aqui para te dizer que você merece ter a profissão que você sonhou, que você tem um propósito lindo, que você é tão único ou única aqui na Terra, né? Que a tua família te ama demais, que de repente eles não souberam te dizer isso, mas eu estou aqui, acredita em mim, eles te amam demais, do jeitinho deles. E a partir de hoje eu vou te cuidar todos os dias. E aí você conversa, né? Veja o que seu coração diz e o que a tua criança está mais precisando de acolhimento nesse momento. Depois dessa conversa, pega essa criança e dá aquele amasso, aquela coisa gostosa, aquela coisa de alma e diga para ela, todo dia, eu venho te ver. Abraça isso, abraça, refaz a tua respiração e volta. Tem gente que tem muita dificuldade de imaginar, porque por isso que eu escolhi a foto, porque ela fala o tempo inteiro. Você pode fazer isso olhando para a tua foto. Eu ponho aqui, onde eu passo todos os dias de manhã eu já converso com ela. Laine, o que eu posso fazer por você hoje para te deixar muito feliz? E larga.
Naquele dia que ela pediu para defender, eu passei pelo quarto, dei bom dia, eu estou aqui. E aí eu falei, e aí? O que eu posso fazer para te deixar muito feliz hoje? Para que você se sinta muito acolhida, para que você se sinta muito amada. A resposta não precisa vir na hora. Vai viver o teu dia que você vai sentir. Por isso que eu fiquei tão emocionada, Aline, quando dentro de mim veio a resposta: me defende, me defende. Porque talvez quando eu fosse pequena, eu não sentia que as pessoas me defendiam. Meu professor não defendia, minha família não defendia, porque também ninguém sabia. Meus pais não defendiam. Uhum. Relembrando, tem culpa? Não, eles nem sabiam, porque se a minha família soubesse, minha filha, eles iam colocar a escola abaixo, porque minha família é muito protetora. Hoje eu reconheço isso. Mas até muito pouco tempo atrás, se você perguntasse pela minha infância, eu não conseguia lembrar de coisas que fossem legais. Porque tudo que a gente recebe lá na infância, naquelas ondas teta que eu estava falando, a criança traz muito para si. A criança traz muito como Nós temos verdade. pouquinhos minutos, né? Mas temos assim, 6 minutos. então, é só para a gente Uhum. dar uma fechada, né? É muito importante a gente entender que entendeu muita coisa errada lá no passado. Que a nossa criança trouxe a culpa. Por exemplo, meus pais, eles brigavam bastante. E eu, assistindo meus pais brigarem, eu dizia para mim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E como eu não conseguia fazer, eu me senti culpada pelos meus pais terem brigados. Então, eu virei aquela filha que chegava para a mãe e falava bem do pai, chegava para o pai e falava bem da mãe, para que os dois ficassem bem. E dava sempre certo. Só que quando eu tive 15 anos, meus pais se separaram. E eu me senti a pessoa mais culpada do mundo porque eu não consegui segurar o Uhum. casamento dos meus pais. Olha a responsabilidade que eu tomei para mim. Nunca meu pai e minha mãe chegaram e me disseram: você é a responsável. Nunca. Eu interpretei que eu tinha que salvar aquele casamento, porque na infância a gente personaliza tudo, tudo é pra gente, tudo é a culpa da gente, o que é bom e o que não é bom. Uhum. Então, que a gente saiba nutrir nas nossas crianças sentimentos bons, que a gente saiba deixá-las verem coisas que são legais. Tem coisas que não vão ser legais, mas que a gente saiba conversar, explicar. A comunicação com essa criança carinhosa, sabe? É o que mais pode salvar a vida dos seus filhos. E eu tenho certeza que não tem nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum cuidador que quer ver filho infeliz. Nem teus pais queriam você infeliz. Nem teus avós queriam teus pais infelizes, mas eles fizeram o melhor que eles puderam com aquilo que eles tinham. Então, que a gente tenha essa noção. Uhum. Converse mais com a sua criança, entenda que ela existe. E se fizer sentido para você, você quiser saber um pouquinho mais, entra lá no meu Instagram, manda um direct para mim, a gente conversa, devagarinho eu vou respondendo. Eu vou fazer esse material, tipo um e-bookzinho com tudo que eu falei aqui hoje, né? Para que vocês tenham esse material. E eu espero, Aline, que tão logo tudo isso passe, eu possa estar pessoalmente com esses pais, mães, cuidadores, professores, Poxa, vai professoras, ser o maior prazer. porque é claro, né? Aqui é muito legal, mas olhando no olho, de pertinho, tem o seu valor. Mas a gente Uhum. faz o que a gente pode com o que a gente tem. E eu só quero agradecer a toda essa Uhum. gente linda, olha quanta gente maravilhosa, né? Nos doou o seu tempo para estar Laine, aqui. muitos elogios para ti, Ah, né? meu Dizendo o Deus, quanto tu é maravilhosa, o quanto tu é fenomenal, né? Que não é para tu dar amém. bola aí para essas bobagens, né? Muita gente colocando isso. Mas assim, Laine, de verdade, né? Eu acho que tu transmite muito esse afeto, né? Toda essa verdade, porque é bem isso que tu trouxe, né? Tu teve um encontro legítimo com o teu eu, né? Tu poder olhar para ti e tomar para ti a responsabilidade da tua vida, né? E quando a gente acaba projetando sempre nos outros a culpa, né? A gente delega a nossa vida aos outros, né? A gente Sim, acaba não tomando a rédea da nossa vida. E quando tu traz isso, né? Poder olhar para nossa criança, eu imagino que quantos pais, quantas mães estão podendo se acarinhar, né? Se acolher nesse momento, porque quando tem filhos, a gente acaba revivendo tudo isso, né? Tá fora, tá projetado fora da gente o que a gente viveu também, né? Então, como é importante romper com esse ciclo, né? Para sim, poder sim. trazer crianças mais saudáveis, né? Adolescentes mais saudáveis,
com recursos de assumirem as suas vidas, né? Sim, com certeza. Laine, Assim, pode falar, pode falar. não, só queria agradecer mais uma vez a Nadira, a todo esse pessoal incrível por essa oportunidade, né? A todas as pessoas que nos deram o crédito de estar aqui e que a gente possa multiplicar tudo isso de bom. Se fizer sentido para você, tira uma foto aqui nossa, publica lá para mais pessoas saberem, terem acesso a esse conteúdo. Acredito que a live vai ficar gravada. Esse é o tipo Vai de sim. notícia que não é fake e que eu sinto que vale muito a pena a gente multiplicar por aí, viu, Aline? Laine, Obrigada. vai finalizar aqui. Te agradeço muito Beijo. teu